Então eu parti o pedaço para você ver como é que fica por dentro. Olha que lindo. Ele fica fofinho, um bolo fofinho. Olha os buraquinhos. Ele tá airado por dentro, muito fofo essa receita. E fica muito lindo o coração vermelho no bolo cor-de-rosa. Vamos começar a nossa receita mostrando os ingredientes do primeiro bolo, do bolo vermelho. Nós vamos usar 2 xícaras de açúcar ou 2 copos. Eu estou usando essa medida de 200 ml aqui, ó, e ponho menos um pouquinho. 2 copos, então, ou 2 xícaras de farinha de trigo comum, da branca. Aí vou usar meio copo de iogurte natural, então esse bolo vai ficar o bolo de iogurte. Vou usar meio copo de óleo, eu tô usando óleo de coco. 1 colher de chá rasa de fermento em pó para bolo. 2 ovos inteiros. E então nós vamos usar o corante vermelho, ó, esse aqui é o corante líquido, é um corante alimentício, então você pode usar o gel também, corante em gel. Vamos colocar os 2 ovos numa tigela, vamos colocar o açúcar, aí nós vamos dar uma misturadinha, uma batidinha nesses 2 ingredientes. Vamos colocar o óleo, o iogurte. Já vou colocando uma pitadinha do corante líquido, a gente vai colocar aos poucos. Se precisar mais, eu coloco mais, depende do tom que a gente quiser. Eu quero ele mais intenso, então se precisar eu vou colocar mais um pouco. Então aqui a gente vai misturar bem. Então vamos colocar a farinha e o fermento. E vamos misturar bem. Olha como que ficou bonito, um vermelho muito bonito. Ficou intenso. Então, a massa ficou perfeita, ó. Aí agora eu vou colocar nessa forma de bolo inglês, que eu já coloquei desmoldante, mas pode passar também margarina e esfarinhar com farinha, que eu uso muito também. Coloquei nosso bolinho na forma. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e vigiar. Pode demorar 30 minutos ou mais. Aí quando você espetar o garfo e sair limpinha, porque tá pronto. O bolo ficou pronto com 40 minutos a 180 graus. Então agora eu tirei uma fatinha na lateral. E aí, com esse cortador aqui, formato de coração, eu vou começar a fatiar as fatias no formato de coração. Então, primeiro você tira assim a fatinha da largura, no máximo da largura do fatiador, ou menos, não pode ser mais, porque senão fica difícil. Aí a gente vai fatiar, fazer os coraçõezinhos, um a um, e eu já mostro. Ó, eu cortei os coraçõezinhos, então agora nós vamos deixar eles reservados. E agora vamos fazer o segundo bolo, a segunda parte, que é a mesma quantidade e do mesmo jeito do primeiro. A farinha, 2 medidas, 2 de açúcar, 2 ovos, 1 colher de chá de fermento, meia medida de iogurte, a meia medida de óleo. A diferença é o corante, que em vez de eu usar o vermelho, eu vou usar uma pitadinha do rosa, porque agora eu quero um rosa bem suave, só para dar um toquezinho na massa. Inclusive, se você não quiser usar o rosa, pode deixar a massa branquinha. Olha, eu misturei ao ponto que ficou, ó. E ficou um rosinha suave, do jeito que eu queria. Aí agora eu vou pegar a forma. Essa forma aqui é a que eu assei o primeiro bolo, é de 25 centímetros de comprimento por 10 de largura. Essa aqui é de 30 centímetros de comprimento por 10 de largura, por 11 de largura. Então, eu vou colocar agora nessa maior, a outra parte do bolo. Mas se você quiser colocar na mesma, não tem problema. Tem gente que faz na mesma. Então, essa eu lavei e não vou usar ela, não. Agora, eu vou pegar um pouco da massa e colocar no fundo
E antes de colocar a massa, eu untei a forma, do mesmo jeito da outra. Então, agora que tá untado e colocado um pouco da massa, nós vamos pegar os coraçõezinhos e colocar eles de cabeça para baixo, aqui na forma, começando no meio, na lateral. E aí a gente vai pondo um a seguido do outro, apertando, bem apertadinho. Olha, coloquei todos os coraçõezinhos, então, de cabeça para baixo. Agora eu vou pegar o resto da massa e colocar por cima. Eu distribuí a massa bem na forma e agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, pronto, com 40 minutos a 180 graus. Virei o bolo, agora eu vou preparar a cobertura. Numa panelinha nós vamos colocar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 200 gramas de creme de leite, uma caixinha ou latinha de leite condensado de 395 gramas, um copinho ó, de 200 ml de chocolate branco picadinho. Aí vamos levar ao fogo baixo. Tá, aqui nós vamos adicionar uma pitadinha de corante rosa alimentício. Vamos mexer bem. Nesse ponto que ele tá aqui, ó, então eu vou desligar. E agora nós vamos jogar a cobertura. Eu coloquei a cobertura, ó, com o resto do bolo que sobrou, eu cortei, ó, com um cortador de coração menor e com um cortador de coração médio, coraçõezinhos ainda no bolo vermelho. Então eu vou confeitar, coloquei os coraçõezinhos em cima e dos lados.